Alguém precisa trabalhar, né? Alguém, gente, alguém precisa. Gente, vamos começando então, porque já são 9 horas. Então, agradecer ao professor Esper por ter vindo a conversar com a gente sobre esse assunto que é tão importante. Dar boas-vindas a todos que estão aqui ao vivo, pelo Meet e pelo nosso canal do YouTube. Se alguém conhecer alguém que quiser entrar e não conseguir porque está lotado, passa o link aqui do nosso canal do YouTube que eu estou pondo no chat. Tá? Então, divulguem isso aqui, porque aí todo mundo consegue assistir, não fica ninguém de fora. Vou pedir para quem está aqui ao vivo desligar os microfones, para não poluir o som. E aí ou faz as perguntas pelo chat, eu faço a leitura depois. A gente vai ter 20 minutinhos de debate. Ou lá no YouTube, quem está pelo YouTube, quiser fazer pelo chat do YouTube, a gente também está de olho. Tá? Então, agradecer a Marchione e o Rodrigo, que deram um maior apoio técnico para essa reunião. E nossos professores titulares, hoje aqui representados pelo professor Clóvis, professor Vicente, nossa diretoria clínica executiva, e passar a palavra para o professor Esper, que é professor titular da infectologia aqui da nossa faculdade. Tá? Então, obrigado, professor Esper. Está com você a palavra. Obrigado, Alberto. Obrigado, demais colegas. É um prazer enorme estar aqui para falar um pouco sobre esse tema. Estou vendo que tem bastante gente participando já, a sala está cheia, e aqueles que... deve ter mais um tanto de gente entrando pelo YouTube, que aí acho que eles podem fazer pergunta pelo chat, né, Alberto, se tiver alguma coisa ao final, né? Podem sim, eu faço a leitura no final. Aí você passa aí. Então essa reunião foi motivada um pouco pela essa discussão que está tendo recente do que está acontecendo com a Coronavac, porque aconteceram alguns casos de doença grave. A gente tem notícia que um paciente acabou, um colega nosso, médico, que depois de receber 2 doses da vacina, acabou morrendo de Covid-19. Isso acabou levantando várias questões, muita gente falando, e evidentemente que a internet está cheia de coisas explorando de uma maneira negativa esse fato. Então eu vou tentar fazer uma revisão geral sobre vacinas bem rápida e tentar focar nos aspectos da Coronavac para a gente entender isso um pouco melhor. Então, meu nome é Esper Calazzo, eu sou titular do Departamento de Moléstias Infecciosas Parasitárias da nossa faculdade. E essa apresentação é no dia 7 de abril de 2021, que é outra coisa também que passa uma semana, muda. Né? Então, a gente tem que sempre dar o contexto quando é que a gente fez essa aula. Esse slide aqui todo mundo já deve ter visto, é uma revisão do New England, e aqui à esquerda algumas fotos eletrônicas de coronavírus. Só chamar a atenção para vocês o seguinte, de um negócio chamado espícula do vírus, que está na superfície, que é onde gruda no receptor da célula-alvo, que é o ACE2. Então, todas as vezes que a gente vai desenvolver uma vacina, o objetivo é você simular esse contato aqui, ó, ou apresentar a superfície desse contato para o sistema de defesa fazer anticorpos e neutralizar o vírus grudando nessa região que é a chamada Receptor Binding Domain, ou seja, domínio de ligação ao receptor, no caso da célula-alvo ACE2. Então, a gente tem que fazer anticorpos contra isso, esses anticorpos têm que ser capazes de impedir o vírus se multiplicar, e aí isso a gente dá o nome de neutralização. Resposta imune ao SARS-CoV-2 é complexa, eu não vou entrar em detalhes, mas para dizer que aqui no final, o que a gente quer? É o organismo produzindo anticorpos capazes de neutralizar, que são mantidos, produção essa que é mantida junto com outros braços que estão aqui listados, pela resposta imune de memória, que são linfócitos T e células B. Então é isso que a gente quer lá no final. Linfócitos T, células B e anticorpos neutralizantes circulantes. Nós temos várias estratégias de vacinas, todas elas com aquele objetivo, simular a entrada do vírus à pessoa. Nós temos vírus morto ou atenuado, Coronavac está aqui, tem proteínas virais isoladas, quem está aqui é a Novavax,
e é essa nova vacina que o Butantan está querendo desenvolver. Vou falar um pouquinho, se vocês quiserem, depois de terminar a aula. Aqui os vetores virais, que aqui quem está Covishield, da AstraZeneca Oxford, que é adenovírus de chimpanzé, Chadox, também está a Janssen, é um adenovírus 26, também está a Gamaleya, que é a mistura do adenovírus 26, seguido do adenovírus 5, 2 vetores sequenciais, e de material genético, o principal exemplo é RNA, embebido em nanopartículas lipídicas que levam um RNA mensageiro da espícula. Aqui quem está é Pfizer e Moderna, né? Então, só para lembrar, Coronavac, aqui a Butanvac, que a gente carinhosamente chama de Corona-ovo, aqui as vetores virais AstraZeneca, Janssen, Gamaleya, AstraZeneca, Janssen, Gamaleya. Aqui tem a Pfizer, Moderna, esqueci de repetir aqui, a Novavax, é a proteína de proteínas virais, ou seja, a purificação da espícula. Nós temos uma linha de desenvolvimento de pesquisas que o pessoal que gosta de termo em inglês fala pipeline. Então, nós temos um pipeline com 171 produtos. Até a última vez que eu atualizei isso aqui, nós estávamos, faz 2 semanas, já deve ter aumentado, em fase pré-clínica e em fase clínica, 63 produtos em desenvolvimento. Observe o seguinte, que desses produtos em desenvolvimento, o que domina são subunidades proteicas. 1/3 de todas elas que entraram em fase clínica tem essa tecnologia. Por quê? Porque a subunidade proteica é tida por ser uma plataforma de vacina muito eficaz. Então, muita gente que está apostando em vacinas, os institutos, os fabricantes, as grandes farmas, estão indo mais nessa direção do que as demais. Agora, em seguida vem vetor viral não replicante, que é 16%, DNA 13%, vírus inativados 14% das plataformas e RNA mensageiro 11%. São 7 produtos que estão indo nesse caminho, entre eles está a Pfizer Moderna. Aqui está a última atualização que eu fiz, que tem mais ou menos 2 semanas, dos estudos que já passaram pela fase 3, ou estão em andamento ou já terminaram. E observem só que nós temos aqui uma quantidade grande representando todas essas plataformas, com a adição uma que eu não mencionei antes, que é um vetor bacteriano, feita pelo Instituto Australiano. Aqui. Várias vacinas já entraram na fase de uso, então temos aqui de acesso limitado várias delas, algumas delas já têm aprovação definitiva. Aqui também eu preciso atualizar, porque entrou para esse lado daqui da Johnson & Johnson, já está para o lado de cá de autorizada, e estão sendo utilizados em vários países. Então, a gente já tem um arsenal de vacinas relativamente grande, comparado com as outras vacinas que a gente tem para as outras doenças infecciosas. Todo mundo aqui que a maioria está mais na pediatria, está muito habituado a usar vacina para imunização em crianças, mas também em adultos, e geralmente a gente tem 1, 2, 3, 4 representantes de uma vacina para uma determinada doença que tem uma corrida enorme. E a razão disso é porque, primeiro, tem a emergência pandêmica da gente em tentar criar formas de enfrentar essa pandemia, e o desenvolvimento de vacinas é talvez a principal. A segunda é porque se tornou uma investida lucrativa. As vacinas eram listadas como sendo a 6ª maior estratégia que dava lucro dentro da área de produtos médicos no mundo, e por causa da pandemia fica hoje só atrás de medicamentos para oncologia, ou seja, o destaque que vacinas acabou recebendo do ponto de vista econômico também foi muito grande e mudou essas forças que atuam no desenvolvimento de novos produtos, né? Então, está todo mundo investindo em vacinas, né? Esse slide agora é mais complicado, mas eu queria a atenção de todos vocês, não fiquem bravos comigo pela poluição, mas ele tem informações muito relevantes. Então, o que é isso?
o Peter Dole, da PATH, que é financiada pela Bill e Melinda Gates, uma ONG para desenvolvimento de vacinas no mundo todo, pediu para ele e a equipe dele compilar os dados das 7 vacinas que já divulgaram resultados de eficácia até agora. Essas 7 vacinas estão listadas aqui na ordem de eficácia, divulgada por cada um desses estudos. Então, vamos aqui para baixo, olha. Então, nós temos a Novavax, subunidade, eficácia 95,6%. Pfizer, mRNA, 95%. Moderna, mRNA, 94%. Sinopharm, que é inativada, 79%. AstraZeneca, Oxford, 62%. Janssen, Johnson & Johnson, que também é vetor viral, adenovírus, 66,72%, e Sinovac, que é inativada, 50,4%. Aqui está faltando só a da Gamaleya, porque esses dados da Gamaleya não estão disponibilizados. Então, vejam o seguinte, que nós temos uma diferença de eficácia entre as vacinas anunciadas nos estudos. Dá para comparar isso cabeça a cabeça? Não, não dá, porque cada estudo definiu doença de uma forma diferente. Aqueles que fizeram definição mais estrita de Covid-19 tendem a ter uma eficácia maior. Aqueles que fizeram uma definição mais frouxa tendem a ter uma eficácia menor. Deixa eu tentar explicar por quê. Digamos que eu tenha um estudo cujo desfecho de Covid-19 eu classifique como presença de 3 sintomas, PCR positivo até certa data, realizado obrigatoriamente no meu laboratório de referência, revisado por outros, não sei o quê, e confirmados clinicamente, blá, blá, blá. Então, você restringe muito a definição do caso e, portanto, aumenta a sua especificidade, mas diminui a sensibilidade de captura de casos. Agora, vamos falar o seguinte. Vou definir presença de um sintoma mais um teste positivo de qualquer lugar. Então, você amplia muito mais a captura de casos e diminui a especificidade. Então, aumenta a sensibilidade e a especificidade. Então, a gente compara todos esses estudos, da Sinovac teve essa característica. Era presente só de 2 sintomas e um teste positivo de qualquer lugar. E isso fez com que a especificidade caia, a sensibilidade aumenta, e algumas coisas que eventualmente não são Covid acabam entrando nesse balaio. Então, você acaba diluindo um pouco a especificidade. Então, existe essa tendência. Quando você olha os resultados do estudo da Sinovac, você vê lá o que foi divulgado no dia 7 de janeiro, a eficácia da vacina naquela data deu 50,4%, para a doença um pouco mais clinicamente aparente, pulou para 79%, e não deu para fazer o cálculo de doença grave, porque só teve 7 casos de pessoas que precisaram de internar, todos os 7 no placebo. Aqui vai uma crítica que muita gente começou a usar o número de 100% como sendo a eficácia de doença grave para a vacina, mas a gente tem que ter a crítica, como acadêmico, que todos nós somos, de que somente ter 7 casos não permite fazer uma conclusão estatisticamente significante e dizer que a vacina era 100% eficaz contra a doença mais grave. Isso acontece para as outras vacinas também, que na maioria dos estudos essa foi a grande dificuldade, você tem número de casos de doença grave suficiente para dar a resposta. Tanto é que a vacina da Oxford, depois, como eles colocaram muito mais gente, primeiro já começaram a pegar alguns escapes de doença mais grave. E isso vai acabar acontecendo, provavelmente, para as outras vacinas, na medida que forem aumentando a capacidade de incluir doença, aumentando a capacidade de incluir voluntários nesses estudos. Bom, feito esse comentário, agora vamos aprofundar um pouco no que está se colocando como o principal marcador de proteção que você consegue avaliar depois da vacina indiretamente. E qual é esse marcador? É a detecção de anticorpos neutralizantes. Então, a primeira coisa que a gente observa nesse gráfico, que todas as vacinas, essas 7 que estão aqui,
induzem anticorpos neutralizantes na grande maioria das pessoas. Então, por exemplo, a Sinovac deu praticamente 98% de anticorpos neutralizantes nos estudos fase 1 e 2 realizados na China. A gente aqui, numa análise preliminar, que estamos terminando esses dados, uma parte deles vai ficar pronto somente hoje, né, deu aproximadamente 86% a 88%, dependendo de como você define, soroconversão pós-vacinal. E a mesma coisa aconteceu para os outros. Então, você veja os intervalos de confiança de anticorpos neutralizantes de todos, sempre dentro de praticamente a esmagadora maioria dos voluntários tem anticorpos neutralizantes induzidos. Agora, o que o Peter Doe fez nesse gráfico? Ele colocou aqui para cada uma delas 3 variáveis. E aqui o título dos anticorpos neutralizantes, o título. Então, nós temos aqui os controles, sempre está aqui, na maioria das vezes, baixo, ou alguns poucos casos positivos. Depois vem os vacinados, tá certo? Em cada uma dessas vacinas, e o número de pessoas analisado. E, finalmente, na último gráfico à direita, o resultado que eles tiveram com pessoas que convalesceram da doença. Que aí você compara uma exposição natural. E aí eles fazem uma razão. Qual que é o título de anticorpos induzidos pela vacina, que está aqui, sobre o título de anticorpos que eles viram em pessoas convalescentes da doença. E aí essa classificação segue esse caminho dessa segunda linha aqui, ó. A da Novavax é o que induz títulos mais altos, que bate 4 vezes uma pessoa naturalmente infectada. A Pfizer dá 3,8, Moderna 3,4. Sinopharm, Oxford, dão valores comparáveis de títulos. Aqui expresso nos gráficos, vocês estão vendo? A da Janssen dá 2,3 vezes menos. E a Sinovac dá 6 vezes menos. Então, aqui o que a gente vê? Que, primeiro, existe, de fato, uma diferença entre as vacinas no título dos anticorpos. A segunda coisa que a gente percebe é que, baseado nessas informações, aparentemente a quantidade de anticorpos não precisa ser tão alta assim para você ter uma eficácia capturada, tá aqui. Agora, pode essa diferença do título explicar de alguma maneira a diferença da eficácia das vacinas? Então, teve 2 trabalhos que foram publicados essa semana que fizeram uma coisa muito parecida. Primeiro foi o David Curry, que publicou com a turma isso aqui, daqui a pouco eu lembro qual que é o grupo que capitaneou essa publicação, que é o gráfico da esquerda. E depois tem o Plotkin, Early e o próprio Peter Doe publicaram os gráficos da direita. O que eles fizeram? Vamos concentrar só nesse gráfico da esquerda aqui, que está mais fácil da gente ver por causa das cores. De um lado de cá está aquela eficácia que vocês viram no gráfico anterior. Então, você vê a Coronavac aqui em 50%, as outras com eficácia mais alta aqui, e aqui o título de anticorpos que foi visto naquele gráfico também, naqueles gráficos de barra do slide anterior. Então, a Coronavac dá um título um pouco mais baixo, dá 6 vezes menor do que o 1, que é o convalescente, que é essa linha azul, e os demais vão sendo distribuídos. Então, a gente começa a ver surgir aqui um paralelo bastante nítido que sugere que anticorpos neutralizantes são, de fato, um marcador indireto de proteção que a vacina possa estar induzindo. Vai ser o único? Provavelmente não. É fácil de fazer? Não. A gente consegue deixar isso padronizado? Ainda não está. Tem laboratório fazendo anticorpo neutralizante sem a devida padronização e o resultado deixa a gente um pouco em dúvida. Só tem 8 laboratórios no mundo que a CEP, conseguiu padronizar para realizar ensaios neutralizantes que podem ser comparáveis interlaboratórios. Mas dá para perceber que é possível que a gente comece aqui a já distinguir algumas vacinas que vão ter um possível desempenho melhor e outras um possível desempenho mais baixo, certo? E, infelizmente, a Coronavac está colocada aqui num valor um pouco mais baixo. E isso aqui não significa, todavia, que ela não tenha efetividade, eu vou falar isso depois.
Vocês estão acompanhando esse aumento do número de casos no Brasil, que é terrível. Ontem nós tivemos 4.200 pessoas morrendo num dia só. Isso é uma tragédia humanitária. A gente está vivendo um momento duríssimo da pandemia. Aqui o HC todo mundo está acompanhando. Só num movimento de uma semana atrás tivemos que abrir algo como 160 leitos para atender novos pacientes com Covid-19. A gente regrediu para o ponto que a gente estava em abril do ano passado, quando fechamos o Instituto Central. Hoje está pior, porque o Instituto Central ainda não está fechado só para Covid. O INCOR também absorve, outros institutos absorvem, está todo mundo atendendo o Covid hoje. O número de pacientes chega a ser maior do que a gente atendia na fase da crise do meio de 2020, com o esforço de todos nós para atender pacientes aqui. Médicos, assistentes, administração, todo mundo atendendo Covid. Todo mundo não, mas muita gente atendendo Covid no nosso complexo para dar conta dessa carga que está vendo. Nós somos a maior instituição que atende doentes aqui na nossa cidade. Mas eu puxei esse slide para pegar o trabalho do pessoal do IMT, aqui, Esther Sabino e o pessoal de Oxford, que é o Nuno Faria, que fez uma avaliação de dados de Manaus. E eles viram que em novembro, depois daquele surto que teve pandêmico em abril, maio, junho, naquele estado, foi o pior do Brasil na ocasião, achava-se que o número de pessoas imunizadas naturalmente contra a doença fosse dar conta de impedir o novo surto. Mas o que a gente viu em janeiro foi uma tragédia humanitária em Manaus. Vocês lembram dessa história? Acabar o oxigênio, foi uma calamidade. Por que aconteceu isso em Manaus? Está aqui aquele primeiro surto, está aqui o segundo surto. Aqui a gente aprendeu várias lições. Uma delas é que, aparentemente, a imunidade protetora populacional deve ser muito alta para impedir novas ondas. E eu acho que a gente só vai conseguir ter uma imunidade protetora populacional se a gente vacinar muita gente. Atingir níveis que vão, talvez, chegar próximos aos níveis de imunidade populacional protetora quanto a gente tem para sarampo, que é uma doença altamente transmissível. Então, eu acho que a gente tem, além disso, outros fatores, que são essas medidas de isolamento e redução não farmacológica da transmissão, que o Brasil peca muito, porque nós temos um discurso totalmente descoordenado nas ações de saúde pública, quando a gente olha município, estado e governo central. Quer dizer, esse conflito que existe de passagem de informações leva a uma falta de disciplina na adoção dessas medidas, muito veiculado porque as pessoas, os executivos de cada um desses níveis acabam decidindo, e no fim isso cria uma bagunça. E além disso, nós estamos há um ano sofrendo com essa pandemia, então a fadiga que existe na adoção dessas medidas vai também piorando, e com o tempo as pessoas tendem a negligenciar essas medidas de proteção. Comentários do tipo, não aconteceu comigo até agora, não vai acontecer, eu acho que eu já peguei o ano passado. Além de que existe uma pequena, mas existe já, contribuição de alguns casos de pessoas que vão acabar se desenvolvendo uma doença uma segunda vez. Hoje cedo, eu recebi um print de uma pessoa lá da minha cidade dizendo: eu não me curvo mais a essa pandemia, eu vou sair, eu prefiro viver do que ficar desse jeito, etc. Ou seja, tudo isso é natural de você observar em períodos tão longos onde a gente está vivendo esse problema, contaminado por toda essa polarização que a gente tem no país. Agora, um outro ingrediente que entrou nessa história foi a presença de variantes, e aqui eu dei esse exemplo logo depois de Manaus, porque a gente sabe que a terceira variante identificada, variante de preocupação, a P1, foi detectada inicialmente em pessoas de Manaus. Então, o que são variantes? Primeiro, variantes são ocorrências de vírus que têm alterações no seu genoma que acontecem em qualquer infectado. Você pega uma pessoa que tem Covid-19, faz um sequenciamento de próxima geração, gera centenas de sequências, você vai ver que vai pingar umas variantes ali no meio. Então, ter variantes não é uma coisa que surpreende.
Agora, algumas dessas variantes podem se fixar em pares de transmissão. Então, por exemplo, tem 3, 4 pessoas numa família, tem um exemplo disso em Nova York, apareceu uma variante lá, eles achavam que isso ia ser um grande problema, mas parece ser uma transmissão muito direta e essa variante não se fixa na cadeia de transmissão populacional. Enquanto tem as variantes preocupantes, e aí essas 3 aqui são os principais exemplos, que se fixam em cadeia de transmissão populacional. E por que elas se fixam? Porque elas devem apresentar alguma vantagem evolutiva sobre as demais. Não é? Então, se a gente tem uma variante inicial, que agora tem sido usado o termo variante canônica, ela dá lugar a uma variante que assume a maioria da transmissibilidade numa determinada região, significa que essa variante que assumiu essa transmissão deve ter a vantagem, a principal vantagem, qual é? Ela é mais transmitida, por isso que ela assume. E aqui são as 3 variantes principais. A primeira é a B117, que é isolada inicialmente na Inglaterra, foi motivo, inclusive, não sei se vocês se lembram, lá para outubro, novembro, os países europeus fecharam os voos para a Inglaterra, porque eles não queriam receber a variante. Não adiantou, ela espalhou lá pela região, inclusive já chegou aqui no Brasil. A segunda é uma chamada B1351, que eu vou passar a chamar 351 daqui para frente. Foi detectada inicialmente na África do Sul. Ainda está menos circulante do que as outras, que as demais, mas ela traz bastante preocupação. E a terceira é a que foi isolada inicialmente lá em Manaus, a P1, que também já se espalhou aqui pelo Brasil. Aqui em São Paulo, a Ana Sara estava me dizendo dos dados que ela recebeu, o pessoal que está fazendo sequenciamento, que a gente está aproximadamente agora com 70% dos diagnósticos de infecção entre os nossos colaboradores já são P1, outros dados já chegam a 0,80%, e Manaus já é mais que 90%. Então, ela tem essa vantagem de transmissão. Qual que é a diferença entre essas variantes? Está aqui a 117, 351 e P1. Aqui estão delineadas algumas mutações que são descritas em cada uma delas. Eu vou chamar a atenção de uma mutação específica, que é a E484K. Alguns estão atribuindo isso a escape imune da partícula viral. Então, a gente está tendo um pouco mais de atenção com esse 484K. E o que a gente está vendo é que a gente já se demonstrou aumento de transmissibilidade para B117, tem dados epidemiológicos que sugerem a mesma coisa para B351 e para P1. Agora, qual é o problema também? Elas aumentam a agressividade da doença. A gente está coletando essas informações, já tem dados mostrando que a doença é um pouco mais agressiva com a B117, e algumas desinformações que ainda são desencontradas sugerem que a P1 também é mais agressiva. Mas a gente não sabe qual que é a extensão desse comportamento. Se quiser, a gente discute isso um pouco final, mas vai ser tudo impressão clínica só. E, finalmente, o grande problema é o impacto que isso tem na eficácia dessas vacinas, que eu mostrei nos slides anteriores. Então, a gente sabe já que a B117 praticamente não tem impacto. Já a B351 é um problema, porque teve queda de efetividade, de eficácia das vacinas para Novavax e para Johnson & Johnson e Janssen, e tem um trabalho no New England bastante preocupante, que os dados que eles obtiveram na Inglaterra com a AstraZeneca, enfrentando as 351 que já circula por lá, mostra que não teve mais eficácia contra a doença leve a moderada. A gente não sabe o que acontece com a doença grave. Então, aqui está um ponto de grande preocupação. E sobre a P1, a gente ainda não tem informações suficientes, mas há um dado preliminar que a Johnson & Johnson tem uma eficácia que reduz um pouco para 68%. Certo? Vocês vejam que os países já estão inundados por essas variantes aqui na sua grande quantidade. Muito bem, eu vou falar agora especificamente da Coronavac, e aqui lembrar que nós somos o centro coordenador do estudo do fase 3, que está sendo submetido agora, finalmente, para publicação, que utilizou a Coronavac em profissionais de saúde. Por isso que esse estudo é chamado ProfSCOV, que é Profissional de Saúde COVID.
pessoas que estavam enfrentando o vírus. Muita gente aqui que deve estar assistindo deve ter sido voluntária do estudo aqui no HC ou em outros centros. 16 centros participantes. Então utiliza a cepa canônica. Foram incluídos, no final das contas, cerca de 12.500 voluntários, porque o estudo acabou parando por atingir os marcos de eficácia. Metade recebeu vacina, metade placebo, 2 doses com 2 semanas de intervalo. Isso depois foi mudado na utilização da vacina, com um intervalo de 3 a 4 semanas. E o desfecho primário é diagnóstico de Covid e a segurança da vacina. Então, a primeira coisa, eu não mostrei o slide, para não tomar muito tempo, mas a vacina foi muito segura. É a mais segura e menos reatogênica de todas as vacinas. Esse aqui é o dado que está indo no manuscrito. Então, vocês observem que a eficácia após a segunda dose, depois de algumas revisões, em vez de ser 50,4, foi 50,7, praticamente a mesma coisa. Depois a gente revê alguns dos dados. Então, teve essa distribuição que vai destacando a ocorrência de pacientes com Covid-19 ao longo do tempo, a partir já de 2 semanas da primeira dose. Então, já começa a abrir aqui, e depois da segunda dose, você já começa a capturar uma eficácia, mas o número é muito pequeno para chamar a significância. O fato é que você precisa de 2 doses, aí você começa a ter uma abertura de ocorrência de casos entre vacinados e placebo. Agora, qual que é a efetividade dessa vacina? A efetividade é que você tem que demonstrar se a vacina vai ser útil no dia a dia, entendeu? Não adianta só fazer o estudo fase 3. Então, o impacto do uso dessas vacinas em situações reais é que vai dar conta de como vai ser o uso dessa vacina. Então, tem vários estudos em andamento. Tem um estudo em Serrana, que está todo mundo acompanhando aí, o pessoal falando pela imprensa. O nosso departamento, principalmente a Ana Sara, está puxando uma avaliação entre os profissionais de saúde do Complexo HC. Foram 22 mil pessoas vacinadas em 4 dias. Tem um estudo de efetividade em Manaus, vou deixar para o slide a seguir. Tem um estudo em andamento na cidade de São Paulo, que a prefeitura está fazendo, com a imunização das faixas etárias. E depois a observação no Chile. Por que eu estou trazendo o Chile aqui por último? Porque lá 90% das vacinas empregadas, parecido muito com o Brasil, é a Coronavac. E olha o que aconteceu. Então, você teve aqui, em janeiro, a onda pandêmica ali no Chile, depois arrefeceu um pouco, depois começou a subir de novo. E observe que esses gráficos é a ocorrência de casos de Covid-19 nas diferentes faixas etárias. E como eles começaram a vacinar as pessoas mais velhas e descendo os estratos etários por causa da escassez, que é o que a gente está fazendo aqui também. E o que eles estão observando é uma queda muito significativa já das faixas etárias acima de 70 anos, que foram as primeiras vacinadas. E está começando a ter uma queda já entre 60 e 70, que é o grupo que está sendo vacinado agora. Então, o que a gente depreende disso é que a vacina, num ambiente onde ainda não tem a circulação da P1, que é de forma significativa, que é no Chile, a vacina tem uma efetividade boa. Agora, o que vai acontecer quando ela enfrentar a P1? E a resposta veio agora cedo. Eu abri tem ataque em tudo quanto é jornal, que o Júlio Croda, com o pessoal lá de Manaus, com o apoio de vários outros colaboradores, fizeram um estudo de efetividade. Eu só coloquei o resumo disso aqui nesse slide, enquanto eu estava entrando aqui na aula, que a vacina mostrou, numa situação onde mais de 90% dos vírus transmitidos são a P1, que ela foi efetiva em 50% na redução do adoecimento após 14 dias da primeira dose. Ela já dá uma avaliação interina de efetividade muito boa. Então, isso foi feito em 67 mil profissionais de saúde da região e mostra que, de fato, a vacina funciona de uma forma muito semelhante ao que a gente viu no fase 3, no enfrentamento da aquisição e desenvolvimento de Covid-19 em ambiente com circulação dessa variante, certo? Para completar essa história, nós estamos fechando os dados hoje de neutralização. Quem está fazendo é o Edson Duringon. E veja,
a neutralização que a vacina, que soro de pessoas vacinadas tem contra a cepa canônica, contra a P1 e contra a P2 é idêntica. A gente teve um resultado praticamente igual, analisando os primeiros 120 voluntários que entraram no nosso centro de pesquisa aqui no Profscov, aqui no HC. Então, esses resultados também a gente está integrando dentro do manuscrito que está sendo submetido. O que isso mostra? Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. O que isso mostra? Que nós temos uma vacina, primeiro, ela induz uma resposta, ela é eficaz para prevenir. Segundo, comparado com as outras vacinas, o nível de anticorpos induzidos é mais baixo. Terceiro, a eficácia da vacina nos estudos fase 3 tem uma comparação com as demais vacinas mais baixa. Quarto, ela é efetiva no combate à pandemia. Agora, eu quero lembrar a todo mundo que mesmo com todas essas características, a Coronavac está passando pela pior prova possível, que é o enfrentamento da pior onda pandêmica no Brasil neste momento. Assim, nenhuma vacina talvez tenha sido submetida a uma prova tão forte quanto está sendo agora a Coronavac aqui no Brasil. Nenhuma vacina sendo 100% eficaz, é possível que aconteça casos de doença grave mesmo em vacinados. Infelizmente, a gente tem esse relato desse moço que morreu, colega nosso, e evidentemente que tem alguns outros casos ainda que estão sendo avaliados que claramente já tinham tomado as 2 doses da vacina, desenvolveram doença muito grave e parece que tem mais alguns outros poucos casos de morte. Tudo isso posto, o que a gente conclui? Que a vacina está cumprindo o seu papel, mas ela não pode ser a garantia de 100% de proteção, como nenhuma vacina é, para qualquer doença infecciosa. Na minha opinião, a gente tem que continuar o nosso plano de vacinação, nós temos que reforçar as estratégias, porque é a principal forma que a gente tem de combate à pandemia nesse momento, não há dúvida nenhuma, e a gente precisa, da maneira que for possível, apressar o acesso da população às vacinas para diminuir um pouco o impacto que o vírus vem causando e, consequentemente, a circulação do vírus. Eu quero terminar agradecendo o pessoal do nosso Centro de Pesquisa Clínica, junto com toda a estrutura de administração do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, da Fundação Faculdade de Medicina, e essa equipe enorme de pessoas que vem trabalhando no projeto. Nós temos 640 voluntários, aproximadamente, incluídos no nosso projeto de pesquisa aqui no HC, os colegas do Instituto Butantan, que vem trabalhando conosco ombro a ombro desde o começo da ideia de se trazer a Coronavac para o Brasil e fazer com que ela seja, depois, ter feito com que ela fosse aprovada para uso emergencial no Brasil. Foi a primeira vacina, junto com a AstraZeneca, aprovada para uso emergencial e é a vacina que domina o nosso plano de imunização. Com o esforço de todas essas pessoas e principalmente a participação dos voluntários do nosso centro e dos outros 15 centros participantes, a maioria foram pessoas aqui do HC, a gente conseguiu dar essa resposta rápida e ter uma arma de combate a essa pandemia. Com isso, eu vou dar de volta a palavra para o coordenador da mesa. Deixa eu só puxar aqui onde vocês estão e parar de apresentar, para a gente abrir espaço para perguntas e discussão. Obrigado. Muito obrigado, professor Esper. Excelente apresentação. Nossa, a gente, acho que faz tempo que a gente não tem uma procura tão grande da reunião. São mais de 300 pessoas assistindo entre aqui o Meet e o YouTube. A gente tem algumas perguntas que surgiram nos chats. A Gabriela Bley perguntou se as vacinas todas induzem resposta celular. Não há, Gabriela, nenhuma vacina que sustente uma resposta humoral sem resposta celular. Então, alguma resposta celular você tem. Nós fizemos já a avaliação de resposta celular depois da Coronavac em um grupo de pessoas que foram vacinadas aqui no nosso centro e pegamos resposta TCD4 antígeno específica, mas a gente não tem resposta TCD8 significativa.
pelo menos na metodologia que a gente utilizou. E por que isso? Porque é esperado para vacinas de vírus morto exatamente esse comportamento. Já se viu isso para vacina de influenza e outras vacinas de vírus inativados. As vacinas de vetores prometem uma resposta celular melhor, mas a gente não sabe de que maneira, aliás, CD8 melhor, a gente não sabe de que maneira isso contribui com a memória imune dos participantes, dos vacinados, né? Perfeito. A gente tem mais perguntas no chat. Alguém quer abrir o microfone? Professor Vicente, professor Clóvis, alguém quer falar? Primeiro, agradecendo o Esper por essa reunião tão esclarecedora para todos nós aqui. É evidente que você mostrou no final aquilo que é importante, é uma conjugação de atividades, né? Não existe um caminho miraculoso que não obrigue as pessoas a manter esse tudo mais, como você falou. Eu queria fazer uma pergunta assim, extremamente objetiva, como alguém que participou do estudo, etc. Tal. Você, um indivíduo que fez as 2 vacinas, faz um teste de anticorpos neutralizantes. Esse teste é negativo. Objetivamente, como é que ele deve se sentir com relação a esse processo todo? Evidentemente, uma pergunta difícil, porque a gente ainda, primeiro, não tem qual é o marcador de proteção ideal. Segundo, os testes de neutralização que são feitos por diferentes laboratórios aqui, ainda carecem de uma validação interlaboratória que a gente possa bater o martelo que esses resultados devam ser considerados como um marcador de proteção. Então, numa nota que a gente mandou para o HC recentemente, via diretoria da faculdade, a gente desencoraja de fazer o teste. Por quê? Porque a quantidade de pessoas que liga perguntando o que deve ser feito quando um teste dá negativo ou não reagente, ou o valor da neutralização deu um valor limítrofe, ninguém sabe responder. O que resta faça a vacina e mantenha a proteção o máximo que puder. É isso que tem que ser feito. Por quê? Porque independe da vacina que for feita, a gente não pode garantir que não há possibilidade de ter uma infecção depois da vacinação. Eu quero também, o Esper, bom dia, parabéns pela aula, como sempre, muito didático. Uma questão em relação ao paciente com condição crônica, né? Então, a gente tem até um estudo que você está conduzindo com a Heloísa, eu também participo, o estudo dos pacientes com doenças reumáticas e HIV. Lógico, a gente terminou a segunda dose, a semana que vem é o tempo de a gente avaliar os anticorpos, a imunogenicidade. A minha questão é se os outros estudos já têm algum resultados preliminares com alguns pacientes com algumas condições crônicas em relação à imunogenicidade, se é parecida, se é menor, e como é a sua expectativa em relação a isso? Como todas as vacinas, Clóvis, eu acho que o desempenho em pessoas com deficiência imune de qualquer sorte, ou de qualquer natureza, desculpa usar a palavra inadequada, vai ser inferior às pessoas imunocompetentes. Então, a gente tem que ter mais cautela com essa população. Qual é o grau de imunodeficiência induzida ou nativa que a pessoa tinha? E como isso vai interferir na vacina é o que o nosso estudo vai tentar dar a resposta. Não prescinde, todavia, dessas pessoas serem vacinadas. Eu acho que elas caindo nas indicações e dependendo da disponibilidade da vacina, a gente deve usar a vacina nessas pessoas, e pode ser tanto a Coronavac, porque é um vírus inativado, seguro nessas condições, ou até mesmo a AstraZeneca, porque é um vetor não replicante, portanto, a chance de causar confusão é pequena nesse grupo, tal qual a população em geral. Muito obrigado, professor. O professor Vick, da pneumologia, pergunta sobre dados de resposta vacinal em indivíduos que já tiveram Covid, convalescentes do Covid. Ele quer saber se são indivíduos que estão com o corpo fechado. Então, todos os dados mostram que
é sempre uma ótima ideia vacinar até pessoa que já teve Covid. E por que é uma ótima ideia? Que você dá um booster na quantidade de anticorpos. A vacina serve como se fosse uma segunda dose, depois uma terceira dose. E quando a gente compara todas as vacinas que fizeram isso, a quantidade de anticorpos vai ainda mais alta do que a gente viu na média dos vacinados que eram ainda suscetíveis à infecção pelo SARS-CoV-2. Então, é sempre uma boa ideia. Há tão boa ideia que algumas pessoas, alguns especialistas, nesse momento de escassez de vacinas, têm até advogado de dar somente uma dose para quem já teve Covid. Porque o efeito é tão bom, né? Até a gente ter vacina suficiente. Mas é muito difícil você separar uma coisa e outra na prática. Então, na verdade, é bom que, independente de ter tido Covid ou não, vacinar todo mundo. Excelente. A gente tem duas perguntas aqui, uma da Moara e uma do Fernando. A Moara quer saber de resposta vacinal e produção de anticorpos em idosos, se existe alguma, além da diminuição da incidência, alguma outra evidência. E o Fernando quer saber de faixas etárias mais jovens, então crianças e adolescentes. Se existe alguma evidência de resposta nessa população? Então, até agora, o que a gente vem coletando de informações, inclusive sobre a Coronavac, é que o desempenho não cai tanto assim em pessoas de mais idade, não. Acho que o principal exemplo é esse estudo, essa observação de efetividade do Chile. E a gente está concluindo esses dados aqui para São Paulo também. Ou seja, mesmo pessoas de mais idade, a gente observa uma queda significativa da ocorrência de Covid nessa população. Os dados preliminares aqui em São Paulo mostram cerca de queda de 50% de ocorrência de casos em pessoas acima de 80 e 90 anos aqui na cidade de São Paulo, é dado preliminar. E nos ensaios de avaliação de anticorpos induzíveis, os títulos observados são muito parecidos nas pessoas acima de 60 anos que a gente está observando agora. Excelente, professor. Pelo YouTube, foi feita uma pergunta, deixa eu só localizar o nome da pessoa que fez. A Michele perguntou sobre a possibilidade das vacinas em gestantes, se alguma delas tem contraindicação para dar em gestante. Não há contraindicação, embora a gente não tenha estudo conclusivo. Tanto é que a Febrasgo vem orientando mulheres grávidas até já, e nos Estados Unidos eles já estão vacinando as mulheres grávidas, porque o perfil de segurança dessas vacinas é muito bom. E aí em qualquer fase da gestação, né, professora? Valdenice está complementando a pergunta. A única coisa que você tem que ter em mente é que algumas vacinas têm mais reatogenicidade comparada a outras. Então, nesse aspecto, a Coronavac tem uma vantagem. É muito melhor tolerada entre os vacinados. A taxa de efeitos colaterais é baixíssima, ao redor de 10%, a maioria é coisa muito leve, enquanto que a AstraZeneca bate ao redor de 60%, especialmente na segunda dose, e as vacinas de RNA chegam tão altas quanto praticamente 100% dos vacinados na segunda dose. Então, por exemplo, uma pessoa que sofre muito com a reatogenicidade de vacinas ou tem alguma doença que isso possa ser um problema, tem que se levar isso em consideração. A Bernadette pergunta sobre eventos adversos da Coronavac, exatamente isso que você está comentando, professor, sobre quais são os potenciais eventos adversos graves. Ela pergunta se é anemia hemolítica autoimune ou pericardite. Olha, são alguns relatos anedóticos, mas não há correlação estabelecida entre Coronavac e esses eventos, não. Por quê? Porque como a gente está vacinando muita gente durante uma pandemia e pessoas de mais idade, é natural que algumas dessas pessoas apresentem doenças graves de qualquer natureza ou até mesmo desenvolva Covid-19 no momento que recebeu a vacina. A gente tem que ter muito cuidado. Então, o Butantan tem uma seção chamada farmacovigilância, que absorve as informações que vão sendo remetidas para eles, para eventualmente desencadear investigações específicas. Mas até agora,
não há uma associação identificada entre nenhuma reação adversa grave depois da utilização da Coronavac. Vocês estão acompanhando uma investigação bastante intensa e acalorada, porque está posta publicamente na Inglaterra e em outros países europeus, sobre a relação entre a vacina AstraZeneca e fenômenos tromboembólicos. Mas ainda são pouquíssimos casos, merece ainda mais observação, e o que levou, inclusive, alguns países a adotarem algumas medidas específicas. Mas seria um exemplo de situações onde é necessário esse tipo de investigação. Legal. O professor Enes Tanuri, que é nosso professor titular de cirurgia infantil, ele está pelo YouTube assistindo a gente, e ele fez uma pergunta a respeito de benefício de eventualmente se tomar outra vacina para a Covid na ocasião da disponibilidade para quem já tomou a Coronavac, por exemplo. Professor Enes, bom dia. Nós não temos nenhuma informação de qual vai ser o benefício disso até agora. Do ponto de vista teórico, você alternar a vacina de uma plataforma para outra ajuda? Possivelmente sim, mas a gente não tem ainda estudos demonstrando isso. Vai fazer mal? Muito possivelmente não, mas a gente não tem estudos para dar essa resposta. Vai ter mais reatogenicidade? Provavelmente sim, porque você já tem um sistema imune que foi posto em contato com o vírus e, portanto, a reação com determinantes antigênicos do vírus, então a reação vai ser possivelmente maior. Então a gente tem que levar essas coisas em consideração, mas eu acho que somente estudos mais rigorosos, e eles estão sendo feitos nesse momento, vão poder dar essa resposta. Muito obrigado, professora. A Ângela, aqui pelo chat do Google Meet, está perguntando qual a sua impressão sobre a necessidade de se vacinar anualmente para coronavírus. Então, a Ana trouxe um assunto muito importante, eu deveria ter tocado nele durante a minha apresentação, que é qual é a longevidade da proteção induzida por cada uma dessas vacinas. Não sabemos ainda, não temos tempo suficiente para dar essa resposta. A gente tende sempre a achar, a gente errou muitas vezes durante essa pandemia, não é mesmo? Que quanto mais alto o título, mais duradouro ele será. Mas a gente já errou sobre isso antes. Um principal exemplo é que pessoas que tiveram infecção assintomática de Covid-19, de SARS-CoV-2, acabou tendo um baixo título de anticorpos, mas eles ficaram protegidos a longo prazo, 7 meses, 5, 7 meses após a infecção natural. Então, a gente ainda não tem essa resposta, e somente pegando os dados que vão sendo acumulados depois dessas ondas de vacinação que vão nos dizer se a gente vai precisar de reforço. É possível que a gente precise de reforço, Ana, por 2 razões. Primeiro, queda de títulos de anticorpos neutralizantes a níveis indetectáveis. Segundo, potencial necessidade de atualização das vacinas por causa das variantes. Então, a gente talvez tenha, num futuro, algo parecido com o que está acontecendo com a influenza. Você tem que atualizar a vacina todo ano para poder fazer respeitar a circulação de cepas variantes. O Fernando, aqui no chat do Meet, pergunta se existe alguma informação sobre o estado de imunidade dos convalescentes em relação às novas variantes. Quem pegou o Covid tem alguma proteção contra as novas variantes? Eu acho que a ocorrência de reinfecções não está explodindo com essas variantes até agora, não. Então, possivelmente, o soro convalescente tem um papel de neutralização muito bom. E eu quero lembrar que o soro convalescente não tem um anticorpo só, ele é uma mistura, ele é policlonal, e, portanto, o alvo de neutralização é mais do que só um ponto que seria, daria um espectro maior de ação. A gente vem utilizando plasma convalescente em pessoas com fase aguda da doença, até
no máximo 5 dias após o início dos sintomas, com bons resultados. Isso é uma metodologia de tratamento que ainda está em construção, mas está sendo utilizada em diferentes lugares, especialmente pessoas de alto risco. O que dá conta também que esse plasma convalescente deve exercer um papel bom na neutralização das variantes até agora. Eu sei que você tem uma outra reunião agora às 10, professor, então já vou encaminhando para o final, para não te atrasar. A professora Edna quer fazer uma pergunta, professora Edna? Você abriu o microfone? Não te ouvimos, professora. Precisa abrir o microfone, por favor. A professora precisa desmutar o microfone para a gente poder te ouvir. Não te ouço. Tá, acho que enquanto a professora não resolve a questão, eu vou fazer uma pergunta. Pronto, acho que agora foi, né? Agora sim, professora, vai lá. Não, eu ia perguntar para o Esper, no caso das gestantes vacinadas, se o nível de proteção para o recém-nascido é suficiente para, pelo menos, prevenir que ele pegue uma infecção pelo coronavírus. Se a gente sabe que as crianças, quando a mãe tem Covid e nasce prematuro, são prematurinhos, então não dá tempo de receber os anticorpos. Mas os que nascem de termo, se a mãe foi vacinada, esse nível de proteção passa também para o recém-nascido e o protege por quanto tempo? Como que isso funciona, se você tem alguma coisa nesse sentido? Muito obrigada. Edna, obrigado. Infelizmente, a gente não tem essa resposta ainda. Acho que as principais razões são porque o número de mulheres imunizadas que deram à luz ainda é pequeno, o segmento dessas crianças é limitado, mas principalmente porque crianças raramente desenvolvem doença clínica e torna muito mais difícil o acompanhamento para determinar a efetividade desses anticorpos na proteção. Então, nós não temos essa resposta. Né? Tá bom, Professor obrigada. Professor Vicente quer fazer algum comentário? Eu queria fazer uma pergunta provocativa para o professor Esper. Se eu ainda não tivesse me vacinado, tivesse todas as vacinas à minha disposição, qual que eu escolheria? Eu escolheria que você tenha acesso mais fácil. Eu acho que evidente que se eu pudesse escolher uma vacina hoje, assim, de uma prateleira, eu pegaria a vacina de subunidade. Porque, comparada com outras vacinas que têm plataformas semelhantes, está entre as melhores vacinas que a gente tem. E o principal exemplo é hepatite B, quer dizer, você pega a imunidade é tão longa, tão boa e protetora de uma maneira extraordinária. Tanto Alberto, que 1/3 das vacinas em desenvolvimento pelas diferentes plataformas são todas de subunidade. Perfeito, excelente. Professor Vicente, quer encerrar com uma última pergunta para liberar o professor Esper? Isso, Esper, novamente, muito obrigado. Veja, os oncologistas pediátricos, eles são alucinados com o problema da perda de proteção vacinal, isso em termos genéricos, no paciente que é submetido a QT, que é submetido a transplante, etc. Isso vem da década de 70, estudos do Dr. Sandor Feldman, Walter Hughes, etc. E, particularmente, o sarampo é uma coisa muito estudada, mas existe uma coisa, então as pessoas perdem a proteção, são revacinadas, muitas não aparecem títulos, etc., e você fica numa situação, muitas vezes, que é uma briga contra um resultado laboratorial e um potencial problema para o paciente. Só que, se você vai na história natural do sarampo, nas pessoas que tiveram tratamento quimioterápico anterior de qualquer nível, essa situação é virtualmente restrita a pacientes que não haviam sido primo-imunizados. Quem havia sido primo-imunizado, mesmo que o título depois era 0, o que quer que seja, não pega a doença. Você tem condição de fazer um paralelismo disso com o Covid? Ainda é muito cedo para a gente dar essa resposta, mas essa observação é extremamente interessante. Acho que a gente remete ao fato que, enquanto a pessoa tem imunidade preservada, quanto mais ela vacinar, melhor para ela, porque mesmo se acontecer alguma coisa depois, a perda não é total. Eu lembro de um caso
Doni, que nós tivemos de um moço que tinha sido vacinado contra a febre amarela e ele desenvolveu uma leucemia linfóide aguda, teve que ir para ablação de medula química e depois transplante, passou o transplante, a imunidade estava lá ainda. Então, eu acho que a gente tem que vacinar as pessoas na primeira oportunidade possível, não é? Agora, depois de estabelecida uma imunodeficiência muito grave, a chance de ter resposta é muito pequena, né? Então... Gente, o professor Esper tem um outro compromisso, vamos liberá-lo. Muito obrigado, professor, por ter participado. Nossa, acho que foi elucidativo para todo mundo que está aqui, todo mundo aproveitou. E a gente chamará o senhor novamente para conversar com a gente em uma outra oportunidade. Vir à pediatria é sempre um prazer, não só porque vocês são tão importantes, mas porque eu tenho grandes amigos no departamento. É um enorme prazer, sempre que vocês quiserem. Muito obrigado. Virtual. É isso aí, aplauso virtual. Obrigado, Esper. Abração. Tchau, gente. Até mais. Até a próxima. Até semana que vem. Obrigado.